A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Bom, hoje nós vamos começar um novo estudo da palavra de Deus. Nós estávamos falando sobre os personagens bíblicos, mas isso é um estudo que não tem fim, porque a Bíblia é algo infinito. Mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer a alguns irmãos que procuraram, agradecendo pelo que tem sido a palavra da célula, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai continuar falando ao seu coração, amém? Glória a Deus por isso. Então, quero deixar claro que não tem nada a ver comigo também, isso é o mover do Espírito Santo, a confiança da liderança sobre nós, porque quando é entregue algo a nós, nós precisamos fazer realmente com excelência, amém? Então, isso que eu procuro fazer. Eu quero começar a falar hoje sobre a nova aliança, o princípio do representante. Quero ler um texto com você que está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 15, que diz o seguinte: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões. Olha só a coisa poderosa, que foram cometidas sob a primeira aliança. Então nós estamos falando sobre nova aliança. Então quando nós falamos de nova aliança, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando daquilo que é fundamento da nossa fé. Ou seja, a partir disso nós podemos nos relacionar com Deus. Então todo cristão, ele precisa entender como Deus escolheu para realmente nós relacionarmos com Ele. Então Deus tem uma maneira para que possamos relacionar com Ele. E a maneira de nos aproximar de Deus sempre foi através de um representante. Ou seja, alguém em primeiro lugar nos representando. Este seria alguém que se colocaria no lugar do povo, Então, se este representante fosse aceito por Deus, automaticamente todo o povo seria aceito por Deus. Então, no Velho Testamento, o povo, quando queria se aproximar de Deus, ele precisava cumprir toda a lei, Esse era o primeiro requisito. Cumpre toda a lei, ser perfeito para você ser aceito e pode vir na minha presença. Mas eles sempre encontravam ali os céus de bronze, fechado para eles. Nunca conseguiam ter acesso a Deus. Por quê? Porque ninguém conseguia cumprir toda a lei. Logo, não era aceito por Deus, Mas Deus, Ele criou a lei. Não foi exatamente para você cumpri-la totalmente, mas a lei teve um objetivo principal para que nós tenhamos consciência de que não podemos ser aceitos pela nossa justiça, ou seja, por nós mesmos, Para nós mesmos não conseguiríamos atingir os padrões altíssimos de santidade de Deus. Mas Deus não vai abrir mão do seu padrão de santidade. Então assim Deus começa a mostrar na Bíblia, lá no Velho Testamento, o princípio do representante, Então mostra ali por todo o Velho Testamento para mostrar o quê? Para apontar para Jesus. Então o Velho Testamento sempre aponta para o Novo, daquilo que Jesus fez, ou seja, para mostrar o que Jesus seria para nós. Então nós vamos ver alguns exemplos de representantes para nós aprendermos o que Deus estava querendo realmente nos ensinar, para que hoje nós possamos entender por que Jesus declarou que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Essa é uma expressão muito conhecida de nós, mas às vezes pouco compreendida, porque Ele foi o nosso representante. Então a primeira coisa que eu queria te mostrar é o seguinte: o sumo sacerdote. Lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 26, diz o seguinte: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, versículo 27, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, primeiramente, quero que você entenda o seguinte: quem que era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote era um representante. Então, o sumo sacerdote era alguém que Deus escolhia, para representar o povo. Então, o que ele fazia? Ele entrava no Santo dos Santos, Ali era um lugar onde Deus se manifestava, ou seja, um lugar onde podia ter comunhão com Deus, e tinha um momento específico onde anualmente ele entrava, pelo povo. Então, e o que ele fazia? Ele levava sacrifícios também, Mas ali Deus observava se ele iria ser aceito ou não. Mas aí o que acontecia? Se ele fosse aceito o sumo sacerdote, todo o povo agora seria aceito. Então seria um ano de paz, um ano de perdão de pecados, Por quê? Porque o representante, o sumo sacerdote que foi lá diante de Deus, foi aceito. Mas o povo ficava de olho, porque se o sumo sacerdote não fosse aceito, ele também não. Mas esse sumo sacerdote um dia morreria. E aí eles ficavam de olho no filho dele, que seria o seu sucessor. Então, se o filho realmente agora está fugindo dos padrões de Deus, qual que é a primeira conclusão que eles teriam? É que aquele filho não conseguiria representar o povo. E se ele não representasse bem o povo diante de Deus, todo o povo também sofreria.
Nós temos ali o exemplo dos filhos do sacerdote Eli, né? Hofni e Finéia, na Bíblia, fala que eles não foram tementes a Deus, pelo contrário, pecaram diante de Deus ali, diante do seu santo lugar. E ali o que aconteceu? O povo também, eles foram rejeitados por Deus e o povo também automaticamente foi rejeitado. Então havia uma insegurança. Quando chegava o dia do sumo sacerdote entrar na presença de Deus, eles ficavam inseguros. Meu Deus, será que eu vou ser aceito por Deus? Será que eu não vou ser aceito por Deus? E aquela angústia, será que vai ser um ano de maldição, um ano de bênção, né? Então não existe coisa pior que você ter insegurança se você é aceito por Deus ou não, né? Então o sumo sacerdote, se ele fosse mau, todo o povo sofreria. Mas hoje nós podemos ter segurança, sabe por quê? Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, como eu li nesse versículo para você, né? Que foi aceito por Deus. E ele jamais morrerá. Ou seja, como ele ressuscitou e agora ele vive eternamente, não tem um substituto. Então ele fica como sumo sacerdote aceito e perfeito eternamente. Automaticamente, todos nós que estamos em Cristo somos aceitos também. Então Deus não nos aceita por causa da nossa justiça, porque eu sou bom, por causa que eu fiz as coisas certas, eu consegui cumprir a lei. Não, ninguém consegue cumprir a lei. Eu sou aceito porque Jesus é bom, Ele foi aceito, né? Então você já se sentiu inseguro alguma vez, né? Você já sentiu isso? Você vai para a presença de Deus, você fala assim, meu Deus, será que Deus vai me aceitar? Às vezes você cometeu alguma coisa errada e aí você fica inseguro de chegar diante da presença de Deus. Chegue confiado no seu sumo sacerdote. Se ele foi aceito, você também é aceito. Outra coisa que acontecia eram as ofertas pelos pecados individuais, né? Hebreus capítulo 9, 26 diz o seguinte, se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado, por meio do sacrifício de si mesmo. O que acontecia? Quando alguém cometia algum pecado, né, no Velho Testamento, precisava consertar com Deus isso, né? Então a maneira que Deus criou foi, olha, alguém vai morrer no seu lugar, já que você não te dando a graça de não morrer. E para isso precisava o quê? Levar um animal diante de Deus. E esse animal diante do altar de bronze ali, né, onde os animais eram avaliados pelo sacerdote, e ele era morto. Então, o que acontecia? Aquele animal levava a culpa pelo seu pecado. Levava a culpa pelo pecado daquela pessoa. Então, quando alguém chegava diante do sacerdote, esse sacerdote ele não olhava para a pessoa, ele olhava para quem? Para o animal. Se aquele animal realmente era perfeito, segundo os padrões da lei, ou seja, o animal cumpriu os padrões da lei, o que acontecia? Ele era aceito. Então, se o animal é perfeito, então ele seria aceito. Logo, a pessoa sairia dali como? Perdoada, em paz. Por quê? Porque o seu pecado foi perdoado. Mas essa pessoa poderia, às vezes, no outro dia acontecer o quê? Pecar novamente. E aí ter que voltar ao altar para sacrificar e ter um novo conserto. E ficava nisso o tempo todo, né? Mas a Bíblia fala, nesse versículo que nós lemos, né? Que Jesus se entregou de uma vez por toda por nossos pecados. E Ele foi esse animal entregue. Ele foi esse cordeiro entregue, né? Ele se entregou a si mesmo como cordeiro. E Ele foi tão perfeito que agora Ele foi o animal que como sacrifício aceito por Deus, né? Cobriu todos os nossos pecados. Então esse sacrifício foi tão perfeito que não te deu condição de viver perdoado apenas um dia, né? Mas te deu condição de ser perdoado por toda a sua vida. Por isso Deus não vai trazer condenação sobre nós, né? Que fomos lavados pelo sangue de Jesus. Por quê? Porque quando Ele olha para nós, Ele não olha para nós especificamente, Ele olha para o sacrifício que nós estamos levando. Ele olha para quem? Para o cordeiro que nós estamos levando, o animal que nós estamos levando, ou seja, aquele que realmente é o nosso representante. Então o que pode acontecer hoje? Deus, quando Ele olha para o sacrifício de Jesus e vê que é perfeito, Ele nos aceita. Mas ao mesmo tempo, Ele é Pai, Ele não vai trazer maldição porque nós estamos em Cristo Jesus, mas Ele pode trazer disciplina, porque Pai traz disciplina para os filhos, né? Então você precisa aprender a discernir o que é a condenação do diabo que fica falando no seu ouvido que você não é aceito por Deus e o que é disciplina de Deus. Quando é Deus te corrigindo, Deus colocando barreiras para você, às vezes, não cair no buraco, para você não fazer uma besteira, né? Outro exemplo que eu queria te dar é o exemplo de Davi e Golias, né? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, olha só, segundo o meu evangelho. Olha só, quando os filisteus estavam afrontando a Israel para uma batalha, ali apareceu novamente esse princípio do representante, né? Ou seja, alguém iria representar o povo de Israel. Golias, o que ele fez? Ele fez uma proposta, né, para que apenas um representante de Israel lutasse contra ele, ou seja, ele era o representante dos filisteus. E quem ganhasse, automaticamente toda a nação ganharia. Então esse é o representante, né? Então nós sabemos que Davi venceu Golias, você conhece a história. Mas toda a nação de Israel foi beneficiada por quê? Pela vitória de Davi. Então, sendo declarado vencedores, né? Ou seja, a nação de Israel foi declarada vencedores por causa da vitória de Davi.
E nesse texto nós vemos que Jesus foi quem venceu, né? Jesus venceu Satanás na cruz, ou seja, simbolizando Golias, humilhando Satanás e nos colocando numa posição de vitorioso. Então Jesus ele venceu o quê? Ele venceu a morte. Como que ele venceu a morte? Ele mostrou realmente que agora ele ressurgiu, ele teve ressurreição. Então agora nós podemos também tomar posse do que o nosso representante ganhou. Assim como Davi ganhou e deu a vitória também ao povo de Israel, Jesus ganhou sobre o diabo. Nós podemos tomar posse dessa vitória também e ter vida eterna, né? Então por isso nós podemos enfrentar o diabo hoje como? Em nome de Jesus. Porque ele já o venceu. Então quando você toma posse dessa verdade pela fé, o maligno tem que fugir. Não é pela sua força, né? Mas é pelo que Jesus fez na cruz. Então, você tomar posse disso é algo que você precisa entrar dentro da sua casa e declarar. Então, você já teve essa ousadia de repreender o diabo? Parar de olhar para você e olhar para o representante, porque Deus está olhando para o seu representante e te dá autoridade por causa dele, por causa de Jesus, que foi o Davi que enfrentou Golias, foi o Davi que enfrentou ao diabo, né, e os seus demônios. Então você precisa entender isso, essa simbologia de Davi com Golias é a simbologia de Davi com Satanás, né? E nós, como povo de Israel, tomamos posse disso. Então, para finalizar, vamos falar de Jesus, né, que é o nosso maior representante, é a simbologia de tudo. E João 14, versículo 6, um versículo tão conhecido, diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então hoje muitos crentes, eles chegam diante de Deus na hora do culto, né? Seja na hora do culto, ou algumas pessoas vão para uma missa, alguma coisa assim, e não sabem como cultuar a Deus, né? Eles não sabem que para você cultuar a Deus, você precisa de um representante. Em primeiro lugar, ir lá te representar diante de Deus. Alguém que foi aceito por Deus, né? Então alguns chegam já clamando misericórdia. Senhor, são muitos os meus pecados, tem misericórdia de mim, não sou digno de estar na tua presença e tudo mais. Essa foi a oração do publicano, mas depois esse publicano se converteu e a oração dele mudou. Outros já chegam se achando bons, ou seja, Senhor, eu já dei o dízimo, ajudei uma velhinha a atravessar a rua, eu ajudei minha mãe, não briguei com a minha esposa, logo eu estou aqui e o Senhor tem que me aceitar. Mas tanto um quanto o outro chega diante de Deus o quê? Sem um representante digno realmente de estar na presença de Deus. Porque todos nós pecamos, né? Não somos dignos, mas apresentando a si mesmo, né? Então Deus não vai quebrar o seu princípio do representante. Jesus foi esse sumo sacerdote que nos representou, né? Diante do Pai e foi aceito, não só por um ano, né? Como era feito lá em Israel, mas ele foi um sumo sacerdote que fez você ser aceito por toda a sua vida, por toda a eternidade. Jesus também foi aquele animal, né, que eles apresentavam pelo sacrifício e morreu no nosso lugar para que nós possamos hoje ter os pecados perdoados. Não só hoje, mas os nossos pecados estão perdoados por toda a eternidade. E Jesus também é a raiz de Davi, ou seja, aquele que venceu Satanás, simbolizado pelo diabo, né? Ou seja, pelo Golias, de uma vez por todas. E ele, o que ele fez? Ele nos deu a vitória. Então hoje Jesus declara que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus está falando assim: eu sou o seu representante, eu fui perfeito, eu cumpri a lei e de uma vez por todas agora Deus te aceita porque eu sou o seu representante, né? De uma vez por todas agora você pode se relacionar com Deus porque eu sou o seu representante, aceito e perfeito diante de Deus. Então através de mim você vai ter livre acesso ao Pai, né? Por isso se alegre hoje, né? Porque hoje você pode se achegar numa célula, você pode se achegar no culto, né? Quantas pessoas que às vezes não querem ir no culto porque, nossa, eu estou mal, não estou me sentindo bem, eu fiz uma coisa errada hoje, e você está olhando para você está se oferecendo como representante. Você nunca vai conseguir chegar numa célula, no culto, olhando dessa maneira, mas quando você olha para Jesus, você vai chegar na sua célula, no seu culto, no seu quarto para orar, sabendo o seguinte: olha, Senhor, eu não quero orar em meu nome, mas eu quero orar em nome de Jesus agora. E com certeza Deus vai te acolher, porque quando Ele ora pelo representante, Ele fala: esse é aceito, logo você também é aceito. Então nós precisamos de um representante para nos achegar ao Senhor. E nos próximos estudos eu quero ver com você que Deus não escolhe mais assim, se Ele pode te aceitar ou não, se Ele vai usar misericórdia. A Bíblia fala: eu tenho misericórdia de um e de outros não tenho. Então é uma escolha de Deus, uma decisão de Deus, Ele tem liberdade para fazer o que Ele quer. Mas Deus agora, quando você leva o seu representante, Ele precisa ser justo, Ele precisa te aceitar. E nós vamos entender isso, né? Que ao mesmo tempo que Ele foi amoroso, Ele foi justo também na cruz. Ou seja, é como Deus estivesse se obrigando agora a aceitar aquelas pessoas que levaram o representante correto, né? É a justiça de Deus, abraçando o amor de Deus. Então hoje você pode ter paz, né? Segurança, né? Que nada vai te separar do amor de Deus. Por quê? Porque os céus poderiam estar de bronze para aqueles que querem ser aceitos por Deus
por ele mesmo, sendo ele o representante. Mas agora os céus se abrem sobre você. Por quê? Porque Jesus agora é o seu representante. E quando Jesus chegou lá no lago onde ele foi, no Rio Jordão, onde ele foi batizado, o que aconteceu? O céu se abriu e o próprio Deus falou: este é meu filho amado, em quem me compraz. Ou seja, esse é o representante que realmente eu me comprazo nele. Então, irmãos, quero falar para você o seguinte: o que pode mudar na sua vida a partir de hoje, após esse estudo? Ou seja, como vai ser a sua oração agora? Você vai levar o seu representante e crer que agora Deus vai te aceitar? Né? O que você pode esperar, testemunhar na sua célula após ouvir essa palavra? Será que você vai ouvir testemunhar assim: olha, eu cheguei em casa e eu repreendi o diabo na minha casa, porque eu ficava com medo de repreender porque eu olhava para mim, mas quando eu olhei para o meu representante perfeito, eu entendi que agora eu tenho autoridade. Muita coisa pode mudar na sua vida a partir de hoje por causa desse entendimento tão simples. Amém? E nós vamos continuar falando sobre nova aliança, tem tanta coisa para falar. Nós vamos ver que essa nova aliança tem como se fosse um contrato, né? Onde tem cláusulas que Deus colocou e o próprio Deus assinou para que você tenha convicção, você tenha segurança que agora você está com Ele eternamente e pode confiar nele. Deus abençoe.